Tu já ouviu falar que os gatos bebem pouca água? Se tu nunca ouviu falar disso, tu já deve ter ao menos percebido que o teu gatinho usa pouco o potinho de água dele, quando comparado ao pote de comida, certo? E é justamente o fato dos gatinhos se hidratarem pouco e consumirem uma quantidade pequena de água por dia que faz deles animais propensos a desenvolverem doenças nos rins. Se esse assunto te interessa, fica aqui com a gente nesse vídeo e seja muito bem-vindo ao canal Apaixogatos, o canal para quem é apaixonado por gatos. O assunto de doenças renais em gatos é algo muito importante da gente saber. Isso porque, basicamente, quando os gatos não ingerem água suficiente, os rins acabam ficando sobrecarregados. E isso, na realidade, acontece com qualquer espécie. Mas, no caso dos gatos, o que ocorre é que, historicamente, os gatos não foram projetados para beber água. E a língua deles apenas encosta na água quando eles vão beber água. Diferente dos cães, por exemplo, que fazem uma concha com a língua e conseguem trazer bastante líquido para dentro da boca. Os gatos, em seu ambiente natural, se hidratariam através dos alimentos, que são os pequenos animais que eles caçam e comem. Por exemplo, os pequenos roedores, os passarinhos, os insetos, entre vários outros. Ou seja, ao mesmo tempo que os gatos se alimentariam na natureza, eles também iriam ingerir a quantidade de água suficiente que eles precisam. Os animais que servem de alimentos para os gatos na natureza são compostos por aproximadamente 80% de água, e os gatos os caçariam e se alimentariam desses pequenos animais mais ou menos 15 vezes ao dia. Isso é capaz de hidratar o gato da maneira ideal, sem que ele precise beber água isoladamente. Especialistas sugerem que na natureza, quando os gatos sentem sede, na maioria das vezes eles vão à procura de presas para se alimentar. Isso porque não é em todo local que se encontra uma poça com água que esteja limpa e corrente a ponto dos gatos se sentirem confiantes a beber aquele líquido. Se toda vez que os gatos precisam se hidratar, eles acabam se alimentando de animais altamente hidratados, isso possibilitaria a espécie de não precisar mais beber água de forma exclusiva. Porém, quando os gatos moram em nossas casas, eles passam a não consumir mais esses alimentos e sim ração. Quando os gatos não precisam mais caçar, na realidade eles acabam não ingerindo mais essa quantidade grande de água, pois as rações secas que oferecemos a eles têm aproximadamente 10% de água apenas, e não mais aqueles 80% de água que existem nos pequenos bichinhos que o gato se alimentaria na natureza. Então a pergunta que fica é, se nós tutores oferecemos um alimento muito pouco hidratado aos nossos gatos, o que devemos fazer para minimizar os possíveis problemas renais que eles podem vir a desenvolver por conta da baixa ingestão diária de água? O nosso papel nesse momento é o seguinte: devemos oferecer alimentos ricos em água diariamente. Sim, todos os dias podemos e devemos oferecer alimentos úmidos próprios para gatos, como por exemplo patês e sachês, pois esses alimentos são balanceados e completos para os nossos gatos e, consequentemente, oferecem todos os nutrientes que eles precisam. Outras opções saudáveis que podemos oferecer aos gatos são as carnes, que quando oferecidas sem tempero e sem sal, são fontes super importantes de proteína e água. E outras opções de alimentos saudáveis para os nossos bichinhos também são os vegetais e as frutas. Mas aí fica um alerta, lembre-se que toda modificação na alimentação do seu gatinho deve ser orientada por um profissional veterinário. Alimentar os gatos apenas com ração seca é, na realidade, oferecer alimentos incompatíveis com a necessidade fisiológica dos gatos em relação à hidratação. Logo, além dos alimentos úmidos próprios para gatos, ainda precisamos encontrar formas de incentivar nossos bichanos a beber ainda mais água. E como faremos isso? Geralmente isso é um grande desafio para os tutores, mas vamos passar algumas dicas para vocês. A gente pode começar oferecendo vários bebedouros pela casa, várias fontes, permitir que o gato tome água sempre que ele tiver vontade, mesmo que muitas vezes pareça em locais inadequados, como por exemplo na pia, em algum copo, no box do banheiro, na banheira ou até mesmo no tanque, ou entre vários outros locais que ele possa vir a se interessar. Você sabia que para muitos veterinários o ideal para a saúde renal e até emocional dos gatos seria a alimentação natural? Apesar desse tipo de alimentação dar mais trabalho aos tutores, os gatos claramente preferem comidas caseiras e o melhor, ficam muito mais bem hidratados e alimentados com esse tipo de ração.
Então fica aqui a minha sugestão. Se você quiser cuidar muito da saúde do seu gatinho a longo prazo, pergunte ao seu veterinário de confiança quais as possíveis estratégias alimentares que podem ser benéficas para a saúde do seu gato e que seja viável para a sua rotina. Todos os assuntos que estejam relacionados à melhora da saúde do seu gatinho, com certeza vale a pena ser estudada. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e que ele tenha sido útil para ti. Se gostou, já deixa um like aqui para ajudar o nosso canal e compartilhe com suas amigas e amigos gateiros. Aguardamos as suas sugestões dos conteúdos para trazermos aqui. Nos vemos nos próximos vídeos.